E aí, cá estamos para ver um tema extremamente importante. Hoje você vai acompanhar comigo aqui no módulo 1, ainda no módulo básico, né, da redação, o tema da redação do Enem Desvendado. Olha que coisa legal. Eu queria que você soubesse que existem raciocínios que devem ser implementados no momento que você se depara com o tema, tá? Quero que você compreenda que não é de qualquer maneira que você vai abordar o tema. Então é o seguinte, para entender o tema do Enem é essencial que você faça o quê? Vamos lá? É essencial que você identifique a frase. Opa, tirar aqui essa marcação, calma. Pronto. É essencial que você identifique a frase temática e outra questão chamada de comando do tema. Alguns professores usam outros nomes, mas aqui vamos colocar na cabeça que é a frase, que é o comando do tema, tá certo? Olha, na redação do Enem de 2024, Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil, a frase temática é valorização da herança africana no Brasil, beleza? Não tem para onde correr. Esse é o elemento mínimo, tá bom? Tem que falar de valorização da herança africana no Brasil. Agora, em que sentido? O comando do tema dizia desafios para a valorização. Então, o que nós temos aqui? É que analisar e elaborar algumas questões críticas que se relacionem à frase temática. Por exemplo, fazer uma reflexão sobre valorização, como a sociedade pode reconhecer e valorizar a herança africana no Brasil, impacto social e cultural, qual a influência dessa valorização na formação da identidade brasileira, políticas públicas, sempre importante, quais ações podem ser implementadas para promover a valorização da herança africana. Isto é, você precisa construir perguntas na sua cabecinha para que as ideias venham à tona. Então, construir essas perguntas, tá, é realmente essencial para que você consiga desenvolver bem o seu texto. Isso é fundamental. Agora vamos a uma coisinha que eu gosto de chamar de cenários. Olha só, cenários para a frase temática. O que acontece? Nós temos aqui o primeiro cenário, que é o de situação-problema explícita. Nós temos que observar que o tema ele vai trazer uma questão a ser discutida, pensada, analisada. Então, imagina, tá bom? Que o tema é o aumento da violência doméstica durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Show. Super longa, né? Mas é isso. Você percebe que o problema, no caso desse tema aqui, ele já é apresentado de forma direta. Tá dizendo que houve o quê? Tá dizendo que houve o aumento da violência doméstica. Não tem por que você não entender que tem que escrever e perceber que esse é o problema. Então, o aumento da violência doméstica. Show. Identificou o foco da discussão. Você já sabe qual é o problema aí que está para ser debatido. Então, você nesse momento precisa compreender, né, reconhecer que a violência doméstica, ela, como um dos efeitos colaterais da pandemia, tá certo? Ela existe. Então você vai precisar analisar o quê? Causas e consequências. Por que da violência doméstica? O que causa a violência doméstica? E você já sabe que não é nem obrigatório propor soluções práticas, né? Então, execuíveis, né? O que acontece?
você pode trabalhar, por exemplo, o isolamento social, a precarização econômica, a falta de políticas públicas que agravaram os casos de violência doméstica, né? Então, assim, sugerir medidas como maior apoio às vítimas, campanhas de conscientização, fortalecimento das redes de proteção. Enfim, o que eu quero que você perceba é que existe esse tipo de cenário, né? Que é exatamente o da situação problema explícita, é quando você olha o tema e já sabe ali, identificou de cara qual é o foco da discussão. Então, situação problema explícita é quando o candidato, imediatamente compreende no caso, compreende qual é o foco da discussão, tá legal? Agora, outro contexto de cenário é quando a situação problema é implícita. Vamos aqui pensar no tema desafios da inclusão digital no ensino brasileiro. Show! Aqui, nesse caso desse tema, a problemática não é explicitamente mencionada. Disse que há desafios. Quais são os desafios? Isso vai cobrar de você, redator, que interprete e amplie o tema com base nos textos motivadores. Aí é que os textos entram para direcionar o seu raciocínio. Não é para copiar, é para direcionar os seus pensamentos. Você deve refletir sobre o que impede, por exemplo, a inclusão digital no ensino público, já que é desafios da inclusão digital no ensino público. No ensino público. Está restringindo, tá legal? Ao ensino público. Então, nós temos aqui que entender que o elemento mínimo é a inclusão digital e, no caso aqui, nós temos o comando, tá? É escrever sobre desafios, né? Para o ensino público. Brasileiro fica subentendido, né? Aí você pode abordar aspectos como desigualdade econômica, falta de infraestrutura tecnológica e formação insuficiente de professores. Você pode, por exemplo, discutir como a ausência de conectividade afeta o aprendizado e as oportunidades educacionais de alunos da rede pública e propor soluções como maior investimento em tecnologia, distribuição de equipamentos e parcerias com iniciativa privada. Beleza. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui exatamente para esse aspecto, como você sabe. Na situação problema implícita, a problemática, ou seja, o foco não está dito, não vem às claras, né? Você precisa interpretar e ampliar o tema com base nos textos motivadores, para você escrever sobre uma coisa totalmente diferente, tá certo? Refletir e entender direitinho a frase, elemento mínimo, inclusão digital, no caso, relacionado, desafios dessa inclusão relacionados ao ensino público, beleza? Dando continuidade, vamos aqui para o ponto do cenário da frase temática para questionamento. Faz muito tempo que não tem isso, mas a redação é cheia de questionamento, né? E assim, não dá para prever qual o tema do Enem deste ano, então fica atento porque também tem esses casos. Olha aqui um tema para exemplificar, né? Quais são os impactos das fake news no processo eleitoral brasileiro? Claramente, tá? O problema é apresentado em formato de pergunta, tá? Neste caso, o candidato deve explorar diversas dimensões dos impactos das fake news nas eleições, tá? Processo eleitoral, eleições, tanto sociais quanto políticas. A tese pode afirmar que as fake news comprometem a integridade do processo democrático, influenciam o comportamento do eleitorado e favorecem práticas antiéticas. No desenvolvimento, você pode incluir argumentos baseados em exemplos históricos recentes, né, só que tem.
destacando a necessidade de regulamentação mais rigorosa, maior conscientização da população e o fortalecimento de mecanismos de checagem de informações para mitigar os efeitos de notícias falsas. Mas, como você sabe, eu quero chamar a sua atenção para o que realmente conta aqui nesse tema, nesse tópico, né? A situação problema é chamada de questionamento quando vem uma pergunta. E o problema ele é apresentado na forma de uma pergunta. Pronto, tá legal? Bom, agora vamos fazer o quê? Vamos avaliar os temas seguintes, tá certo? E vamos avaliar e dizer se a situação problema que nós temos aqui, se ela é implícita, explícita ou questionamento. Fácil demais, não é não? Primeiro, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Foi do Enem de 2017. Aqui é o quê? Como você sabe, pensa. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Enem de 24, né? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Enem de 2015. Vamos lá, pensa um pouquinho aí. Qual seria a situação problema? Eu tenho certeza que você já acertou, já sabe a resposta, né? O primeiro, os desafios para a valorização, a formação educacional de surdos no Brasil. A situação problema aí está implícita. É preciso pensar, alinhar o raciocínio com os seus motivadores e também é necessário expandir, tá certo? No 2, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Nós temos mais uma vez implícita a situação problema. E na 3, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Situação problema é explícita, já está falando que a violência persiste. Show? Agora, nesses casos, quais são as barreiras para a inclusão dos refugiados no mercado de trabalho brasileiro? 5. Caminhos para reduzir os impactos das mudanças climáticas nas cidades brasileiras. 6. Como as redes sociais influenciam as relações familiares na atualidade? Pensa um pouquinho, tá? Então, com certeza você... A 4 e a 6 não tem como errar, né? Questionamento. A grande questão é a 5. Qual seria a situação problema de caminhos para reduzir os impactos das mudanças climáticas nas cidades brasileiras? Gente, olha só. Tá falando, quer que você aponte meios para reduzir. Se está pedindo para apontar meios para reduzir, é porque existe o problema, que é exatamente os impactos das mudanças climáticas. Mudanças climáticas, situação problema está explícita, beleza? Então, nós temos aqui a missão, né, de realmente entender completamente o tema antes de produzir a redação. Não se esqueça disso, beleza? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula.